Existe algo que molda a sua vida mais do que qualquer pessoa ao seu redor. E não é a sua família, não é o seu namorado ou o seu esposo, não é o seu chefe, não é a sua melhor amiga ou o seu melhor amigo. É a forma como você fala com você. As palavras que você usa internamente, de forma alguma elas vão ser neutras. A forma como você fala com você, ela tem um poder de te construir, ajudar na sua construção, na sua melhora, como também de te arruinar, de te corroer por dentro. A nossa conversa interna, ela é fundamental. E ela é muito importante no nosso desenvolvimento, na nossa vida em si. Eu costumo dizer que as palavras elas têm muito poder. Tem até aquele experimento daquele japonês que fez, não sei se vocês já ouviram, que ele fez um experimento onde ele colocava palavras bonitas para água e palavras não tão bonitas. E as estruturas da água para as palavras bonitas formavam cristais lindos, e para as palavras não tão bonitas, elas se transformavam turvas em algo denso, não era bonito. Eu, particularmente, acredito muito no poder da palavra. Deus, ele criou o mundo através da palavra. E a palavra, ela tem muito poder. Aí você imagina só a palavra que você usa com você mesmo, essa voz interna que você usa com você. Vocês já pararam para imaginar o poder que ela tem sobre você? Independente da validade científica desse experimento ou não, ficou muito claro que, imagina só, nosso corpo, ele é mais de 70% água. Imagina só, se as palavras, elas fazem com que a água reaja a elas, imagina nosso corpo, as nossas células, elas estão à mercê das palavras que a gente usa. E quando a gente acha que está fracassando, ou fala a si mesmo que é uma fracassada ou um fracassado, o nosso corpo ele está reagindo àquelas palavras. O corpo, de alguma forma, ele se sente ameaçado com aquele comportamento. Mas quando você se acolhe, quando você se entende, ele de alguma forma ele desacelera, ele reage a esse movimento que você faz. A neurociência mostra que a autocrítica é o nosso sistema de defesa e a autocompaixão é o sistema de cuidado. Ou seja, a forma como você fala consigo muda toda a sua fisiologia. E eu vivi isso na pele. A minha voz interna era muito cruel comigo. Muito, muito cruel. Vocês não têm noção. Ela era rígida, severa e muito exigente. E isso foi durante muito tempo, sabe, da minha vida. Eu era implacável comigo, principalmente a forma como eu tratava o meu corpo, a minha imagem. Quando eu cometia os meus erros, eu era cruelmente. Essa voz, ela não me permitia falhar, ela não me permitia chorar, ela não me permitia ser vulnerável. E eu tinha aprendido desde muito cedo que eu precisava ser forte, que eu precisava aguentar, que eu precisava fingir que aquilo não estava acontecendo comigo, que eu precisava dar conta de tudo que eu podia ali na situação que eu me encontrava. Mas no fundo, eu não era assim. Eu sempre fui uma criança doce, eu sempre fui sensível demais. E eu precisei muito cedo me tornar muito forte e sair da minha essência. Eu precisei me colocar de uma forma diferente no mundo e não conectada com o que realmente eu era. E quando eu comecei a entender isso e comecei a investigar todo o meu trajeto de vida, o porquê que a minha conversa interna era tão cruel comigo mesmo, eu percebi que não era aleatório, sabe? É que a minha infância, eu me transformei essa voz interna desse jeito, né?
Tudo estava ligado da forma como eu fui criada, das experiências que eu tive, que eu vivi ali na minha primeira infância, os traumas que não foram acolhidos, a forma como eu precisei, que eu usei para lidar, para sair de tudo aquilo. E eu me senti por muito tempo um lixo. Eu me senti por muito tempo como se eu fosse, nunca fosse o suficiente, sabe? Como se eu fosse suja. E para sobreviver a isso, eu precisei criar uma versão forte, rígida, controladora, performática. E tudo isso, toda essa força, todo esse jeito vinha acompanhado de um autoabandono, principalmente da minha criança interior. A minha voz interna não deixava eu sentir, né? Ela dizia assim: engole, você não vai chorar, você vai forte, você não vai demonstrar que você está sentindo, você aguenta. Então, a minha voz interna ela era dessa forma comigo o tempo inteiro. E, e quando eu entendi que isso não estava fazendo bem para mim, eu comecei a compreender no meu processo. No meu processo, eu percebi algo muito simbólico. É como se eu tivesse deixado a minha criança interior, a minha menininha, presa num porão escuro, abandonada, sozinha. E eu fingia que ela simplesmente não existiu. Tanto que minhas memórias da minha infância, elas são totalmente apagadas. E eu achava que se eu não falasse com ela, não precisasse lidar com ela, não sentir o que ela sentiu, eu não ia precisar lidar com todas aquelas emoções. Mas não existe uma vida plena, uma vida completa, se a gente deixa partes nossas abandonadas. E eu descobri isso no meu processo. E eu precisei ir lá, eu precisei ir naquele porão frio, gelado, resgatar. Eu precisei ir lá conversar com aquela menina. Eu precisei dizer para ela que ela não estava sozinha, né? E eu precisei tirar ela de lá. Eu precisei dizer a ela que eu cuidaria dela. E a hipnose me ajudou muito. Eu acabei me formando, eu sou hipnoterapeuta. E eu aprendi técnicas de auto-hipnose. E isso me ajudou muito a fazer esse processo, onde eu consegui voltar para momentos específicos da minha vida, que eu fui muito machucada, e lá eu conversei com a versão minha, com essas versões minhas, porque foram vários momentos, e as acolhi. Chorei o que eu não tinha chorado, senti o que eu não tinha sentido. E isso, a partir desse movimento, a partir dessa transformação, foi uma virada de chave, porque eu precisei me auto-perdoar por esse auto-abandono. E não pelos erros apenas, né? E sim por ter me deixado, por não ter me importado com aquilo que foi marcante para mim. E esse auto-perdão, ele precisava acontecer para para eu entender a origem daquela voz e para eu ressignificar, para eu mudar, para eu alcançar uma maturidade emocional. E é olhar para si, né? Eu precisei olhar para mim e falar assim: tá tudo bem, você fez o melhor que você podia nas condições que você tinha e não tem problema. A partir de hoje nós vamos fazer diferente, né? E hoje, quando eu erro, eu já não me condeno, eu já não lido com o erro da forma que eu lidava no passado. Hoje eu me acolho, hoje eu sei que eu erro, né? Eu sou uma humana, estou em desenvolvimento, mas a forma como eu reajo ao erro hoje é muito mais acolhedora. Essa voz interna hoje, ela muito mais me incentiva a buscar uma nova versão onde nós não vamos repetir esse erro, do que uma versão que me condena e que me coloca como se eu fosse um lixo humano. E não é passar a mão, essa voz acolhedora, quando a gente traz essa voz acolhedora pra gente, dentro da gente, não é passar a mão na cabeça, sabe? Mas não é se tratar de uma forma tão rígida.
eu lembro que eu sou humana, eu lembro que eu estou aprendendo e eu vou falhar. Todo mundo falha em algum momento. Eu vou errar com as pessoas, eu vou me precipitar. Mas isso não vai me tornar uma pessoa indigna, indigna de ser amada, indigna de ser cuidada, merecedora das coisas boas que a vida tem para nos dar, né? E hoje a minha voz interna, ela mudou de tom. Hoje eu uso palavras acolhedoras, eu me dou amor, eu quando eu faço algo que eu como me expor aqui, por exemplo, né, eu comecei esse canal recentemente, e quando eu erro, quando as coisas não ficam muito perfeitas, tá tudo bem, eu mesma converso comigo, tá tudo bem, você tá aprendendo, permita-se ser iniciante, você está aprendendo a falar de frente à câmera, você está aprendendo a editar vídeos, a lidar com toda essa ferramenta, tenha calma, é um processo. E isso torna o processo mais leve, sabe, regula as emoções durante todo esse novo aprendizado que eu estou me colocando. E essa voz interna, ela me encoraja, sabe, ela não me paralisa e nem exige algo de mim que eu não vou conseguir entregar, ela só me encoraja para continuar. E uma hora as coisas vão fluindo, as coisas vão acontecendo. E quando eu comecei a entender do poder que essa voz interna tem com a gente, principalmente nas minhas conversas com Deus, né, eu comecei a falar em voz alta, e isso ajuda muito a minha vida, assim, a lidar com as minhas coisas, a falar, organizar, entregar, nomear. Eu tenho esses bate-papos com Deus, comigo mesmo, assim, e isso me ajuda a regular muito o meu sistema nervoso, foi uma das ferramentas que me ajudaram muito no meu processo, me ajuda muito a entender meus pensamentos, isso me cria um cenário de presença onde eu quando me sinto ansiosa, por exemplo, eu sento comigo mesma e converso. Por que você tá ansiosa? O que tá acontecendo? Sabe, eu bato uns papos comigo mesma, eu falo assim: "O que que você não tá vendo aqui? Qual o ciclo que você" sabe, eu tento como se eu tivesse, assim, tomando um chá comigo mesma, e tenho esses papos, assim, como se: "Calma, o que que a gente não tá percebendo aqui? O que que a gente precisa mudar? O que que a gente não tá vendo?" É esses papos que eu tenho, que eu aprendi a ter comigo, e as coisas foram ficando mais leve, a vida está se tornando mais leve a partir do momento que eu comecei a fazer isso comigo. Em muitos momentos da minha vida, eu não recebi o acolhimento externo, sabe, ou, aquele incentivo externo, eu precisei, nesse meu processo, descobrir esse acolhimento interno e com Deus. E essa é uma das coisas mais fortes que eu consegui construir nesse meu momento de transformação e de cura, que foi não depender do acolhimento externo, ou da aprovação externa, ou do incentivo externo, e sim buscar esse acolhimento, esse incentivo em Deus, na minha espiritualidade e com essa minha voz interna, porque eu não fico mais refém, porque antes eu precisava, eu sentia falta que alguém me acolhesse ou me incentivasse. E a partir do momento que eu aprendi a fazer isso comigo mesma, eu consegui, transformar a forma como eu lido com a minha vida e com as coisas que eu me coloco a fazer. E isso é algo que eu gostaria de compartilhar com vocês. Você não precisa ser tão permissivo com você ou permissiva, e você também não precisa ser tão cruel, sabe? Eu costumo dizer que o mundo, ele já é duro, o mundo já nos bate demais. Por que que a gente vai deixar que a nossa voz interna faça isso com a gente, sabe? E tem como a gente lidar com a gente mesma de uma forma mais amorosa, mais acolhedora, e que vai nos ajudar mais nesses processos do que aquela voz que é tão cruel, que acaba nos fazendo ali sentir como se nós fôssemos a pior coisa do mundo. E se a gente continuar sendo nosso próprio carrasco, não sobra espaço para crescimento, sabe? A pergunta que a gente precisa se fazer é não porque essa voz interna é assim, e começar a perguntar assim: onde essa voz interna aprendeu a falar comigo desse jeito? A gente precisa mapear essa voz interna, porque talvez a sua voz interna esteja ligado a como foi comigo, a algo lá na minha infância que eu precisei resolver.
E quando a gente entende, a gente muda o tom, a gente muda a forma como vai falar consigo e vai moldar a forma como a gente lida com a vida, vai moldar a forma como a gente lida com tudo que você se dispuser a fazer. E aí, qual o tom? Eu deixo essa pergunta para vocês. Qual é o tom que você usa para falar consigo mesmo? Responda aqui nos comentários. Me diz se você já parou para pensar sobre isso, se você sabe da importância dessa comunicação, dessa voz interna, como a gente pode usar ela como aliado nas nossas transformações e como ela pode também se tornar, né, o nosso pior inimigo aí na nossa jornada, se a gente não tiver essa consciência da nossa voz interna. Como está a sua voz interna? Se esse conteúdo ressoou com você, te ajudou de alguma forma, não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar, se inscreva no canal. Eu vou trazer muitos papos nesse sentido de ferramentas que me ajudaram no meu processo e quem sabe vai te ajudar também a olhar para a sua história, a olhar para os seus processos de forma diferente e você consiga aí ter uma vida um pouco mais tranquila, mais leve, mais equilibrada e te ajude na busca da sua melhor versão.